Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura dos setores de energia elétrica, saneamento e óleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre o projeto de lei de desestatização da Sabesp, que foi finalmente enviado pelo governador Tarcísio de Freitas. Então não deixe de deixar seu like aqui no vídeo, se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo. Já adianto que é um relatório um pouco grande, um pouco complexo, mas eu vou tentar destrinchar ele da melhor maneira possível. Agora é só puxar a vinheta. Tá, vamos lá. Projeto de lei para privatização é submetido pelo governador de São Paulo. Tá? Geralmente a gente começa aqui pela conclusão, né, para tentar trazer o que é mais importante de cara. E qual é o grande ponto aqui, né? Eu acho que quem acompanha meus vídeos aqui há mais tempo sabe que depois que o papel, né, depois que a Sabesp subiu bastante, o meu maior receio é tentar, às vezes, dar uma recomendação de compra baseada no evento e o evento acabar não se materializando, porque o papel vai recuar um pouco, né, vai recuar bastante na realidade. Então esse é o grande risco para esse tipo de case. Só que, à medida que eu vejo o projeto sendo submetido em outubro do primeiro ano do governo, eh, eu vejo uma celeridade, né, muito interessante, e eu acho que esse é um dos motivos de eu estar positivo, né, dentro desse evento, né. Então aqui eu começo é um relatório um pouco comprido, como eu comentei agora um pouco, então vamos lá, a gente está alterando a recomendação para comprar, introduzindo um novo preço-alvo de R$ 66. Eh, a nossa recomendação não é baseado nesse preço-alvo de R$ 66, porque no final do dia esse aqui é o cenário base, e sim no potencial de destravamento de valor à medida que a privatização aconteça. Então, assim, a priori, eu não gosto de nenhuma das empresas de saneamento, porque eu acho que enquanto elas permanecerem estatais, eu não vejo as empresas como cases interessantes, cases que vão sair do ponto A ao ponto B, muito pelo contrário. Parece que são empresas que rodam ao torno de si mesmo, custos ineficientes, interferência política, múltiplos depreciados. Enquanto isso for uma realidade, são cases que estruturalmente eu não gosto. Claro, eu posso dar uma recomendação baseada em swing trade, coisas assim, mas a priori eu, eh, eu acho que assim, esse evento ele é transformacional para a empresa. Então, assim, quem já me acompanha há mais tempo também conhece o múltiplo EV base de remuneração regulatória, tá? Que é um múltiplo comum não só para as empresas de saneamento, mas também para as empresas de distribuição de energia elétrica. Então, hoje a empresa está negociando a 0,80, enquanto que cases privados de distribuição de energia elétrica chegam a negociar aí acima de entre 1 e 2 vezes, né, dependendo do quão eficiente é a empresa. Então, assim, aqui já te dá um sentimento em relação ao potencial de destravamento de valor caso a privatização avance, tá. A gente coloca aqui tenta descrever aqui as premissas, usa uma taxa de juros, uma taxa de desconto mais alta, né, para chegar ao preço-alvo, e quando a gente chega aqui no nosso valuation, somados à tira implícita que a gente vê no projeto, a impressão que dá é que, supondo que ela voltasse aí para um múltiplo de estatal 0,6, 0,7, o potencial de perda seria aí entre 15 e 25%, né, 10, 15, 25%. Então eu acho o que eu coloquei aqui, dito isso, é importante o investidor entender que é um case binário, o apetite a risco acima da média é uma variável importante nesse processo. Eu acho que esse é um dos recados que eu quero dizer aqui, né, porque eu acho que à medida que isso é submetido e o mercado já apropriou parte, desses ganhos, eh, enfim, sempre existe esse risco, né. Então como eu comentei anteriormente, o governador ele enviou o projeto de lei, e aí em um dos trechos aqui do documento, a gente faz exatamente a análise desse projeto de lei, tá. Muita coisa já foi antecipada no último relatório que a gente publicou em relação a isso, então aqui vamos lá. Artigo 2, o modelo adotado para a desestatização da Sabesp, atendimento às metas de universalização, antecipação das metas e redução tarifária, né. Então todos esses pontos aqui já tinham sido discutidos, né, a gente escreveu um relatório sobre isso, está por aqui. Então a nossa interpretação desses pontos é positiva, né, e traz robustez à proposta, deve quebrar, algumas resistências da Assembleia, então isso é muito interessante. Artigo 3,
O estatuto esse artigo 3 ele trata da golden share, né, que é aquela ação especial que o governo vai ter para poder interferir na empresa em algumas determinadas situações. Então vamos ver essas determinadas situações. Denominação e sede da companhia, ou seja, caso a privatização aconteça, o acionista não vai poder levar a sede da companhia, sei lá, para o Rio de Janeiro ou para Nova York. Tem que continuar aqui em São Paulo. Objetivo social que implica na supressão da atividade precíqua de prestação de serviço de atendimento de água e esgoto. Ou seja, se o novo acionista falar: "Não, ela não vai ser mais uma empresa de saneamento, vai ser uma empresa de transporte", opa, não pode. Isso aqui é outro exemplo. E por último, disciplina prevista no estatuto social quanto aos limites ao exercício de direito de voto atribuído aos acionistas e grupo de acionistas. Ou seja, então aqui tem um outro ponto, né, o estatuto social deverá ser alterado para definir o limite máximo de exercício de direito ao voto. Isso aqui é o voting right, ou seja, é aquela ferramenta que diz que, independente do tamanho que você vai ter, 30, 40, 50%, o seu limite de voto vai ser predeterminado. Algo muito parecido com a Eletrobras, onde o voting right de 10%, ou seja, o governo federal, mesmo tendo 40% das ações, o poder de voto dele é limitado a 10%. E isso é positivo porque reduz o poder, né, de um acionista com stake muito grande levar a companhia, enfim, controlar a companhia. Então isso não vai existir. A empresa sempre vai ser uma empresa de controle descentralizado. E o percentual mínimo de participação acionária do Estado após a desestatização, né? E a turma está falando aí que deve ser algo entre 15% e 30% dos 50% que é hoje. O artigo 4 e 5 ele é muito interessante também, porque assim, vocês viram o governador falando que eles vão querer reduzir o preço da energia, perdão, o preço do serviço. E como é que isso vai ser? Como é que isso vai ser feito? Vai se criar um fundo que vai receber os recursos da operação, mas que também vai receber os dividendos e os juros sobre o capital próprio a serem pagos pela empresa ao longo dos anos. E com esse fundo formado, você usa esse dinheiro para reduzir a tarifa para o consumidor final. Muito possivelmente, essa redução de tarifa vai acontecer para as camadas mais carentes, para pessoas mais pobres, coisas assim. O Itaim, Faria Lima e tudo deve pagar a tarifa cheia, eu imagino. Tá, então esse aqui é outro ponto também que eu julgo positivo, porque isso aqui era uma espécie de risco, né, porque é muito comum a proposta vir assim: "Ah, o preço do serviço prestado por metro cúbico vai ser cortado em 20%", umas coisas assim que no final do dia é muito mais populismo do que, algo sério a ser feito e, enfim, eu acho que a criação desse fundo aqui eu também julgo positivo, porque elimina um dos riscos para o processo de privatização, né, que seria uma decisão de corte de valor arbitrária aí por parte do poder concedente. Então esse aqui é outro ponto. Então assim, na segunda parte do nosso documento, a gente atualiza nossas estimativas, né, baseado principalmente nos esforços de aumento de eficiência por parte da empresa. A empresa diminuiu a força de trabalho aí em praticamente 16%, tem equalizado aí uma série de outras linhas de custos também. Então, assim, mesmo que a privatização não avance, a empresa hoje ela é muito mais eficiente do que foi no passado, né. E aqui eu estou citando somente um dos programas de demissão voluntária, mas, enfim, houveram outras iniciativas aí interessantes ao longo do ano. Então aqui está o resumo das estimativas, eu espero que vocês dêem uma olhada nos múltiplos, etcétera, e perceba que em termos, históricos, né, a empresa nunca negociou nesse patamar, porque naturalmente o mercado já está antecipando alguma coisa aí do processo de privatização para o valuation, e é por isso que existe um risco de caldo implícito caso a privatização venha a não avançar. Aí fica a última pergunta, né, essa aqui é a terceira parte do nosso documento, em que qual é o potencial de valorização da Sabesp caso ela seja privatizada? Tem 2 métodos de você ver isso. Tem um método que eu julgo razoavelmente elitista, né, um pouco distante da realidade de quem está em casa, que é o modelo do analista, em que ele move ali as diversas variáveis, custos, despesa financeira, custo de capital e coisas assim, que são alavancas naturais de serem, apropriadas em cases de privatização, e aí cospe o preço-alvo e ele começa a dizer que esse é o preço final da ação, né. O problema disso é que quem está vendo esse vídeo, ele é difícil de você
ter esse tipo de sensibilidade, porque existe um altíssimo grau de subjetividade. Aqui eu fiz uma estimativa, que é um pouco mais simples e fácil de ser observada, que é baseado na base de remuneração regulatória atual da empresa versus todo o investimento que ela deve fazer até a sua universalização. Então aqui é um gráfico mostrando o quão ineficiente é a empresa em relação aos seus números regulatórios, né. Então perceba que se a empresa fosse privada, ela teria aí uns 3 bilhões por ano para atacar em termos de ineficiência, em relação aos números que já são reconhecidos nas suas tarifas no dia de hoje, tá bom? Então esse aqui é um primeiro ponto, então isso aqui dá para ter uma noção de como deve evoluir os números da empresa em termos de geração de caixa, eh, em termos de EBITDA, né, caso ela comece a ter uma eficiência em linha com o que está inserido nas suas tarifas. E aqui volta, aquela questão da base de remuneração que eu comento para vocês, né, que ela parte ali, de 58 bilhões, no final de 2021, e todos esses números aqui, eles estão reconhecidos baseados na revisão tarifária. Então perceba que aqui de 24 para frente, tem um "ezinho", que é de esperado, né, expected, em que a gente coloca os números relacionados aos investimentos esperados até 2029, que é quando você deve alcançar a universalização, né. De acordo com o guidance da empresa, a empresa precisaria investir 66 bilhões até 2029, isso deve dar aí um pouco mais de 11 bilhões por ano, para alcançar a universalização. Então assim, quando a gente coloca esse valor na base atual, né, até 2029 e ajusta pela inflação, a gente tem uma base, de 140 bilhões de reais, tá, no final de 2029, algo estimado. Então aqui nessa tabela abaixo, o que a gente faz é considerar qual seria o múltiplo que ela deveria negociar, sendo o case privatizado. Se hoje ela negocia 0,80 da base de remuneração, a gente faz aqui algumas análises de sensibilidade considerando um múltiplo de uma vez, no cenário base, né, que seria o mínimo que ela deveria negociar sendo, privada, e de 1,2, né, caso a gestão seja muito boa, muito eficiente e o mercado resolva dar prêmio para ela. Então o que a gente faz aqui, ó, a gente encontra essas linhas aqui de valor, né, à medida que ela vai investindo, a base vai crescendo, e quando você faz essa análise de sensibilidade de 1 para 1,2, você tem um valor alvo aqui, né, a gente tira o endividamento da empresa, mas perceba que a gente está falando aí de até 2029, de uma empresa que pode valer e ter um upside aí de mais de 200%, a depender, claro, do plano de investimento sendo bem feito e também da interpretação que o mercado vai querer pagar, né, nas ações da empresa, em caso de privatização. Então a gente está falando aí de uma empresa que pode mais do que dobrar de valor, se tudo der certo, ao longo do tempo, à medida que o dever de casa for sendo bem feito. Tá bom? Como eu comentei com vocês, é um relatório grande, é um relatório um pouco denso, né, fala de lei, fala de uma série de coisas, então talvez a leitura dele não seja tão simples e tão agradável, mas enfim, quem lida com o setor regulado é isso, né, não tem para onde correr. Aí a gente comenta aqui também da Sanepar e Copasa, que geralmente a gente faz, os updates de avaliação de todo mundo junto, né, porque você consegue fazer os paralelos certinhos para entender os valuations dos fundamentos de cada uma das empresas e tentar escolher o melhor case dentro disso tudo, né. Mas como o projeto acabou avançando, né, não adianta eu esperar, o melhor momento para publicar todo mundo junto, então eu me antecipei aqui em relação à Sabesp e acabei publicando, a atualização de números o quanto antes. Em relação à Copasa, ela também está passando por um processo de privatização, mas eu acho que eu vejo mais desafios, né, no avanço do projeto, partindo do princípio que a PEC que tira a obrigatoriedade do plebiscito, né, para o projeto de privatização poder tramitar, ainda não aconteceu lá no estado de Minas Gerais, então assim, não deve acontecer esse ano, e ano que vem tem disputa eleitoral, vai ser bem complicado. E a Sanepar, a priori, também não se manifestou em nada em relação a isso, né. Então o case da Sanepar, apesar do bom momento operacional, segue sem trazer nada de transformacional na sua tese e deve seguindo ser interpretado como uma empresa com gestão razoável, mas com uma percepção de risco superior aos pares. Então é isso, gente, acho que eu falei bastante, espero que vocês aproveitem, e dúvidas e comentários vamos colocar aqui embaixo. Espero que vocês leiam esse documento, porque deu muito trabalho. É isso, boa tarde a todos e até a próxima.